Boladin 211 entra no estúdio do programa de Datena, esperando uma entrevista comum, mas logo percebe que o apresentador tem um plano para ridicularizá-lo por sua fé em Deus. Diante de milhões de brasileiros, o que ninguém esperava era que, com poucas palavras, o cantor viraria o jogo e deixaria Datena sem reação ao vivo. A noite era tensa. O estúdio estava impecavelmente iluminado, refletindo a seriedade do momento. No centro do cenário, a bancada imponente e um fundo azul sóbrio criavam o T-100, ambiente perfeito para o embate que estava prestes a acontecer. De um lado, Datena, apresentador respeitado e conhecido por seu tom incisivo, e do outro, Boladin 211, um dos maiores ícones do funk, conhecido por suas letras e, mais recentemente, por suas manifestações de fé pública. A entrevista era aguardada com grande expectativa, já que Boladin 211 se tornara alvo de críticas devido à sua fé cristã. A grande imprensa o via como um símbolo ultrapassado e fora de sintonia com os tempos modernos, mas ele nunca se intimidou. O objetivo de Datena era claro: desmoralizar Boladin 211 diante de uma audiência nacional, expô-lo como alguém antiquado e desconectado da realidade e, se possível, ridicularizá-lo por sua fé. Datena, com sua retórica afiada e tom professoral, estava pronto para desmontar os princípios defendidos pelo cantor. O público estava na expectativa para ver se Boladin 211 conseguiria resistir ao embate ou se sucumbiria à armadilha preparada pela emissora. Boladin 211 entrou no estúdio com a serenidade de quem já viveu de tudo, vestindo um elegante terno azul e com o semblante tranquilo de quem sabe quem é e no que acredita. Seus olhos brilhavam com a convicção de sua fé, e seu sorriso discreto demonstrava que ele estava preparado para o que viesse. Datena respirou fundo antes de começar a entrevista. Sua estratégia já estava traçada. Perguntas incisivas, um tom de superioridade e, se possível, expor Boladin 211 ao ridículo. Mas ele subestimou o cantor. Batalha estava prestes a começar. Datena ajeitou os papéis sobre a bancada, olhou diretamente para Boladin 211 e lançou a primeira pergunta com um tom cortante. Boladin 211, você sempre se declarou um homem de fé, mas muitos veem isso como um sinal de atraso. Não acha que, em pleno século XXI, essa devoção exagerada a Deus pode afastá-lo da realidade e do progresso da sociedade? O objetivo de Datena era claro: retratar a fé do cantor como um obstáculo para a modernidade. Mas Boladin 211, com um olhar sereno e um leve sorriso nos lábios, respondeu: interessante você falar sobre atraso, porque na minha vida, tudo que conquistei, todas as músicas que marcaram gerações, foram fruto da minha fé em Deus. Eu nunca precisei esconder no que acredito para me conectar com as pessoas, sobre amor, esperança e fé que consegui tocar milhões de corações. E eu lhe pergunto, desde quando acreditar em Deus se tornou um problema para o progresso? Datena franziu a testa, visivelmente incomodado com a devolução. Não esperava que Boladin 211 reagisse tão rápido, mas insistiu. Boladin 211, a sociedade hoje caminha para a pluralidade. Muitos consideram que sua insistência em falar de Deus pode excluir aqueles que pensam diferente. Você não acha que isso pode ser visto como intolerância religiosa? Boladin 211 inclinou-se levemente para a frente, mantendo a calma, e respondeu: curioso você falar sobre intolerância, Datena. A sua emissora passou décadas ridicularizando cristãos em novelas, debochando da fé do povo e promovendo valores que vão contra o que a maioria dos brasileiros acredita. Mas quando alguém como eu, um artista que sempre foi respeitoso, diz que tem fé e que Deus é importante em sua vida, de repente é taxado como ultrapassado. Não lhe parece um pouco contraditório? O silêncio tomou conta do estúdio por alguns segundos. Nos bastidores, produtores trocavam olhares preocupados.
A narrativa cuidadosamente preparada por Datena estava sendo desmontada ao vivo. Percebendo que perdera o controle, ele tentou outra abordagem. Boladin 211. Estamos falando de liberdade de expressão. Você não acha que, ao se posicionar de forma tão aberta sobre sua fé, acaba influenciando seus fãs a seguir um caminho que nem sempre é inclusivo? O cantor sorriu de leve e respondeu sem hesitação. A fé não obriga ninguém a convicções. Ela é algo pessoal, uma escolha que cada um faz em seu coração. Você pode discordar, mas não pode negar o direito de cada um viver sua fé. Isso é o que significa liberdade. O clima no estúdio estava tenso e os produtores de Datena estavam visivelmente desconfortáveis. Datena percebeu que estava perdendo terreno e decidiu adotar uma postura mais incisiva. Boladin 211. Você é um ícone da música brasileira e tem milhões de fãs. Mas, ao falar abertamente sobre sua fé, não acha que pode estar reforçando uma visão ultrapassada da sociedade? O Brasil não deveria caminhar para um pensamento mais progressista, sem essa dependência da religião? Boladin 211 manteve-se calmo, respirou fundo e respondeu com tranquilidade. Eu já vi o mundo mudar muitas vezes ao longo da minha vida. Modas vêm e vão, discursos se transformam, mas há algo que nunca muda: a necessidade do ser humano de acreditar em algo maior. As pessoas podem falar em progresso, mas veja a quantidade de gente que se sente vazia, perdida, sem propósito. A fé não atrasa ninguém. Pelo contrário, ela dá sentido à vida. Me diga, Datena, por que a Globo pode exaltar qualquer tipo de ideologia, mas quando alguém fala de Deus logo é visto como um problema? Datena mexeu-se desconfortável na cadeira. Ele tentava recuperar o controle da entrevista, mas era evidente que Boladin 211 estava desarmando seus argumentos com naturalidade. Nos bastidores, os produtores da emissora trocavam olhares preocupados, enquanto Datena tentava mais uma vez. Boladin 211. Mas o senhor não acha que, ao falar tanto de Deus, pode acabar incentivando a intolerância contra outras crenças? Afinal, o Brasil é um país laico. O cantor sorriu de leve, já prevendo a armadilha, e respondeu sem hesitação. Laico, Datena, não significa sem Deus. Significa que todos podem acreditar no que quiserem. Eu nunca critiquei ninguém por suas crenças, mas percebo que há uma campanha para ridicularizar quem tem fé em Cristo. O respeito precisa valer para todos, não apenas para quem vocês escolhem proteger. Afinal, quando foi que se tornou aceitável zombar de quem crê em Deus? Mas inaceitável questionar qualquer outra coisa? O silêncio no estúdio foi imediato. Datena, pela primeira vez, ficou sem palavras. Nas redes sociais, as hashtags Maurix e Boladin 211 desmascara Datena começaram a viralizar, e o público percebia claramente o que estava acontecendo. Datena tentando desmoralizar um homem apenas por ele expressar sua fé. Boladin 211 percebeu a oportunidade e, com um sorriso tranquilo, fez a pergunta final, que deixaria todos em silêncio. Por que a fé de tantos brasileiros ridicularizada, enquanto outras ideologias e crenças são exaltadas como se fossem superiores? Por que essa discriminação contra quem acredita em Deus? Datena, visivelmente desconcertado, tentou retomar a entrevista, mas sem sucesso. Ele percebeu que havia subestimado Boladin 211 e que, ao tentar atacá-lo, foi ele quem ficou em uma posição vulnerável. A entrevista, que deveria ser um ataque à fé do cantor, terminou com o público aplaudindo a postura firme e serena de Boladin 211.